mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E desde agora o conheceis e os vistes. Se vós conhecesseis o Senhor, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e os vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A vida eterna. Amém. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Muito bem, instante da atenção de todos para meditarmos a palavra de Deus. Estive com os jovens agora à tarde, finalzinho da tarde, quase final do encontro, e prometi para eles que eu falaria menos de 2 horas. Não falei? Muito bem, era só 1 hora. Não era assim? Só 1 hora de missa, não era 2 não. Muito bem, sejam bem-vindos aqui os jovens para esse momento agora de reflexão da palavra de Deus. Queridos jovens, querido povo de Deus, nós estamos na 5ª semana da Páscoa, que lá vai quase que encerrando, daqui 2 semanas encerra o período pascal. Resultado então, a cada semana da Páscoa, Jesus Cristo se revelou a todos nós de alguma forma. Ele disse que Ele era a água da vida, que Ele era o bom pastor, que Ele era uma porta estreita, que Ele é aquele que faria derramar sobre todos o Espírito Santo, que Ele é aquele que nos traz a paz. E hoje, na celebração, Ele vai dizer a todos nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim, na celebração de hoje, para o 5º domingo da Páscoa. Resultado, com esta celebração, nós entendemos que a partir das atitudes dos apóstolos, no primeiro livro da primeira leitura hoje, estava lá dizendo das atitudes dos apóstolos. Quem escreveu a primeira leitura foi o evangelista Lucas, lá pelo ano de 55 até o ano 65 depois de Cristo, ou seja, mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, ele junto com a comunidade dele, é claro. E resultado, à medida que Jesus Cristo foi crucificado para perdoar nossos pecados, está a cruz aqui ao lado, Ele ressuscitou para nos dar a salvação, os apóstolos acreditaram na ressurreição de Cristo e saíram para levar uma mensagem de salvação para todos. À medida que os apóstolos levaram a mensagem, e é a mesma que alcança as nossas vidas nos dias de hoje, a igreja começou a surgir. As primeiras comunidades, os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que acreditaram.
E aí foram muitas as pessoas ao ponto de atingir outros povos. E aí na primeira leitura, que está dentro desse contexto, surgiram dois grupos. Um era o grupo dos judeus, ligado às comunidades judaicas e aos povos judeus, e o outro grupo, que já tinha acreditado em Deus, recebeu a evangelização, era o grupo dos gregos, que estava fora de Jerusalém, mas acreditaram nas palavras dos apóstolos. Os gregos não gostam de ser chamados de gregos, eles são chamados de helenos. Vocês que estão aqui na escola devem se recordar, por causa de Helena de Troia, na guerra de Grécia contra Troia, eles sequestraram Helena, que disseram que era a mulher mais bonita da Grécia. Levaram, aí houve a guerra, a Grécia venceu, trouxeram Helena de volta, e a partir daquele dia, eles não mais se chamaram gregos, mas se chamaram helenos por causa de Helena de Troia. E o resultado? Esse grupo agora de cristãos são chamados de cristãos helenistas, porque eles eram gregos, é o que está aí, né? Então, exposto desta forma para nós, tem dois grupos. O segundo grupo, que é dos gregos, o que eles vão dizer? Olha, mas nós acreditamos em vocês, nós acreditamos que Jesus morreu na cruz para perdoar também os nossos pecados, nós acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos para nos dar salvação, nós estamos acompanhando as comunidades que vocês estão criando, mas nós estamos desassistidos, as nossas viúvas, os nossos órfãos, as nossas comunidades estão desassistidas. O que os apóstolos então fizeram? Lembrando que nós estamos falando de mais ou menos 33, 35 anos depois da ressurreição. Judas já não estava mais por ali. Judas, depois que traiu Jesus, ele tirou a própria vida. Os apóstolos escolheram outro para colocar no lugar dele. E já havia aparecido também um apóstolo Paulo, que não pertencia ao grupo dos 12, mas foi escolhido por Cristo para levar a mensagem de salvação. E veja o que acontece então. Para socorrer agora esta comunidade dos gregos, o que os apóstolos fizeram? Chamaram mais pessoas para ajudar na evangelização. Quem é bom de matemática aí prestou atenção na primeira leitura. Quantos foram as pessoas chamadas? Ninguém prestou atenção? Mas falaram até os nomes deles. Chamaram tantas pessoas. Os nomes deles eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chamaram mais 7 pessoas para ajudar. Está aí na primeira leitura, se vocês conferirem. Chamaram para compor o grupo dos apóstolos e poder assistir às comunidades. Então o que aconteceu na primeira leitura? Está falando de uma igreja, que somos todos nós, família. Esta família que nós somos recebe o nome de igreja. Os jovens aqui já foram acolhidos nela. E esta igreja agora precisa realizar o seu trabalho pastoral. O trabalho de assistência, o trabalho de ir ao encontro do outro, é o que está expresso na primeira leitura. Os apóstolos foram ao encontro das necessidades do povo. Assim como nos dias de hoje, nós temos as pastorais, movimentos, grupos, ministérios, comunidades. A cidade de Arcos lá vai para ter 5 paróquias, elas pertencem à Diocese de Luz. Então o que acontece agora na segunda leitura, na carta de São Pedro? Se a primeira leitura nos fala de uma igreja pastoral, a segunda leitura nos fala de uma igreja instituída, ou seja, ela tem organização. E nessa organização, Pedro vai dizer que a pedra principal desta igreja, que é uma pedra viva, é Jesus Cristo. E nós somos chamados a sermos também pedras vivas dentro desta igreja, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura está falando de uma instituição religiosa, de uma igreja fundamentada na pedra angular, que é Cristo. O que é a pedra angular? Se vocês sabem matemática, agora vocês têm que saber de geometria. Está vendo? A missa está desse jeito hoje. A pedra angular é que ficava no ângulo. O ângulo é onde encontra as paredes da construção. Nas construções antigas, o que eles faziam? Pegava-se uma pedra bem grande e colocava no ângulo, onde encontravam as paredes, o esquerdo e direito, e dali começava-se a construção. As outras pedras eram necessárias para construir a base e a construção da igreja, mas tinha que ter uma pedra maior. E aí o que Pedro está falando agora? Que esta igreja a qual nós pertencemos está ligada a uma pedra maior que é Cristo. É uma pedra viva, uma pedra principal, uma pedra que dá sustentação a tudo que foi construído. A igreja que foi construída, ela está sustentada pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que ele está falando. E nós somos as pedras vivas que pertencem a esta igreja que é viva, que está ligada à ressurreição de Jesus. Mas cuidado, porque olha o que Pedro vai dizer. Aqueles que não creem, esta pedra angular vai se tornar uma pedra de tropeço. Porque vejam bem, para sermos salvos,
nós temos que seguir Jesus Cristo. Aqueles que não creem, se quiserem serem salvos, vão se deparar em seu caminho com Jesus Cristo. Se eles não acreditarem, irão tropeçar e cair. Ou, na nossa expressão, irão cair do cavalo. Irão se decepcionar se não acreditarem em Jesus Cristo. E é o que eu digo a vocês, jovens. Para estar aqui, para estar no movimento, para estar na igreja, tem que acreditar que Jesus Cristo é sim o nosso Salvador. E a partir disso começa a nossa caminhada de fé. E é nessa caminhada de fé agora, que no Evangelho de João, hoje para nós, olha o que acontece. Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida. Atenção, não é um caminho qualquer, não é uma caminhada qualquer. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva de volta à ressurreição, que nos leva à vida nova em Cristo, que nos leva para o reino de Deus. Nós iremos trilhar este caminho terreno e talvez ele não vai nos levar a lugar algum. Mas seguindo os passos de Jesus Cristo, nós alcançaremos a salvação e a vida eterna. Jesus se apresenta como a verdade de nossas vidas. Qual é a verdade que Jesus se apresenta? A verdade que está contida na palavra de Deus, e tudo aquilo que a palavra de Deus disse a respeito de Jesus Cristo, nós cremos e acreditamos que há de nos salvar. Jesus Cristo representa esta verdade da palavra de Deus. Nós não estamos no mundo para anunciar nossas vidas, para anunciar aquilo que pensamos ou que achamos que é. Nós estamos para anunciar a salvação em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é também a vida, e nós temos que entender que não é esta vida terrena, onde esta vida terrena vai cessar para todos nós. Jesus Cristo é a vida eterna, e Ele quer que nós alcancemos esta vida eterna que Ele nos prometeu, que Deus nos prometeu. Então Jesus é um caminho que nos leva ao Pai, Jesus é a verdade que nos conduz para Deus, e Jesus é a vida eterna que nos faz alcançar Deus. E assim, esta vida eterna já está em nossos corações, já está em nossas vidas. E nesse ensinamento, olha o que acontece com os apóstolos. Eles vão questionar Jesus. Ele fala: olha, eu vou para junto do Pai, e para onde eu vou vocês conhecem o caminho. Aí Tomé pergunta: Senhor, mas nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Quem segue Jesus Cristo tem que saber que Ele vai para o reino de Deus, e nós também queremos chegar até lá. Num dia eterno e bendito e glorioso, chegaremos até lá. Então Jesus dá essa resposta para Tomé: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não acreditar dessa forma, você não tem salvação. É o que Jesus vai dizer para vocês que são jovens. Ele é para vocês o caminho, a verdade e a vida. Se vocês não seguirem esta experiência de fé, como vocês alcançarão o reino de Deus? E aí Jesus vai dizer para todos nós que Ele vai à nossa frente, preparar para todos nós um caminho, preparar para todos nós o local de encontro para sermos salvos. E assim nós encontraremos Deus Pai, que é sinal de vida. E olha o que acontece agora com Felipe. Felipe também é apóstolo de Cristo, é com a letra E, não é com a letra I, é Felipe. Olha o que acontece. Ele vai dizer: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha que situação. Jesus agora tem que chamar a atenção de Felipe também. Ele vai dizer: olha, Felipe, há quanto tempo estou convosco e você não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. É o que Jesus vai dizer. Mas observem agora, quem vê a vida de vocês também tem que conhecer Deus. Sabe por quê? Todos nós acreditamos que nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Quem vê vocês tem que ver Deus. Nós no batismo recebemos quem? O Espírito Santo, que é Deus. Você no batismo, você recebeu a graça do Espírito Santo para habitar na sua vida, no seu corpo. Ele está com você, Ele não está fora de você. O Espírito Santo está dentro da sua vida. Quem vê vocês aqui na igreja, participando do encontro de jovens, recebendo a Eucaristia, participando dos movimentos pastorais, grupos, ministérios, tem que entender: olha, essa pessoa tem o Espírito Santo. E olha agora o que acontece. Aqui no altar, quando se consagra o pão e o vinho, vocês recebem o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Ele está também na vida de vocês. Quando vocês ouvem o Evangelho é de quem? É de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E olha a pergunta de Felipe: mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Jesus: quem me viu, viu o Pai. Quem vê a vida de vocês tem que saber que vocês são imagem e semelhança de Deus Pai,
Tem que saber que vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês, e tem que saber que vocês recebem o corpo e o sangue de Cristo, que vocês recebem o Evangelho de Cristo na vida de vocês. Não tem outra pessoa presente em suas vidas que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus vai dizer: olha, Felipe, há quanto tempo me conhece e não sabes que eu e o Pai somos um? Nós e o Pai também somos um. Nós somos filhos de Deus Pai, Ele está em nossas vidas. Nós somos irmãos em Cristo, Ele está em nossas vidas. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo, Ele está em nossas vidas. E assim o que Jesus vai dizer ao final do Evangelho: porque se vocês não conseguem acreditar dessa forma, acreditem ao menos pelas boas obras. O que Jesus está dizendo? Por tudo que Ele realizou. Mas olha o que Ele vai dizer agora: porque se vocês acreditarem, se vocês crerem, vocês realizarão obras maiores do que esta. Se nós temos uma igreja que é pastoral, temos uma igreja que é instituída, temos Jesus como caminho, verdade e vida, agora o que nós temos como modelo é fazer o que Cristo nos ensinou. Resultado então, eu tenho que perguntar a vocês: a nossa igreja hoje realiza as obras maiores do que as de Cristo e do que aquele tempo, do tempo dos apóstolos? Claro que sim. Vamos perceber isso agora. No tempo de Jesus, tinha ministro da Eucaristia? Não tinha ministro da Eucaristia. E hoje tem. São as obras dos dias de hoje. No tempo de Jesus, tinha ministros da palavra e os jovens para ler a palavra de Deus? Não tinha, mas hoje nós temos. No tempo de Jesus, tinha um movimento do grupo de jovens Nossa Senhora do Rosário? Não tinha, mas hoje nós temos. Tinha acólitos e coroinhas para servir o altar? Tinha o grupo de jovens para cantar a liturgia? Tinha pastorais, movimentos, grupos, ministérios? Não tinha. Então Jesus está profetizando que esta igreja, que é viva, que é uma pedra viva, que está ligada a uma pedra angular, ela consegue realizar muitas obras. E as obras que esta igreja realiza é por vocês. Não são os apóstolos sozinhos, não é o padre sozinho, como nós ouvimos na leitura. É através de vocês que a igreja realiza as suas obras. Por isso, queridos jovens aqui reunidos, hoje vocês realizam uma grande obra, como Jesus mesmo disse: levar a evangelização a outros jovens, levar a palavra de Deus a outros jovens, realizar um retiro de 2 dias com quase 150 pessoas, já é uma grande obra de Deus nos dias de hoje. Trazer estes jovens para a igreja já é sim uma grande obra de Deus nos tempos de hoje. Como Jesus disse, realizará obras maiores do que a minha. Assim, porque olha como encerra o evangelho de hoje. Jesus termina dizendo a última frase: porque eu vou para o Pai. Eu tenho que dizer a vocês, todos nós aqui somos substituíveis. Daqui 3 anos o Padre Querol vai embora, tem que vir outro lugar dele. Muitos dos que estão sentados a estes bancos já foram jovens igual a vocês e participaram de MAC, de AC, de EJC, foram coroinhas e acólitos. Ou seja, nós somos substituíveis. Lá no cemitério está cheio de gente que achava que não era substituível. Está lá, quietinho por lá, e outra pessoa já ocupou o lugar dele. Desta forma, a vez de vocês vai passar. Aproveitem bem este momento. Um dia vocês deixarão a juventude para trás e serão aqueles que irão coordenar as comunidades, movimentos, grupos pastorais. Vocês serão os futuros ministros da Eucaristia, os ministros da palavra. Vocês serão aqueles que continuarão a cantar a liturgia. Vocês serão os futuros padres. Vocês serão os futuros coordenadores de comunidades, porque será assim que a igreja continuará a realizará grandes obras. Assim como Jesus disse: porque eu vou para o Pai, um dia chegará a nossa vez. Nós também teremos que dizer: porque agora eu vou para o Pai. Com um diferencial: Jesus Cristo deixou um legado. O legado que Ele deixou é de salvação, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. E vocês aqui reunidos, quando chegar a sua vez de dizer: agora eu vou para o Pai, o que é que você deixará para as gerações futuras? Alguns poderão dizer: eu fui ministro da Eucaristia. Outros poderão dizer: olha, eu proclamei a palavra de Deus. Outros poderão dizer: eu fui coroinha, fui acólito. Outros poderão dizer que cantaram a liturgia. Outros dirão que foram coordenadores de pastorais, movimentos, grupos, ministérios. Mas cada um de nós aqui, qual será a nossa contribuição? Tudo o que Jesus Cristo fez, Ele disse que nós faríamos algo a mais. É a vez de vocês também, aqui jovens e todos nós reunidos, assumirmos a nossa fé. E quando vocês receberem o convite da igreja, aceitem,
Quando vocês receberem um chamado para participar do grupo de jovens, aceitem. Quando vocês forem chamados para trabalhar no grupo de jovens, ainda que seja para ficar na cozinha, ainda que seja na ordem limpeza, ainda que seja para levar uma carta a outro jovem, aceitem. É disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Vocês estão aqui não por coincidência da vida. Muitos aqui souberam dizer um sim, e este sim alcançou a vida de vocês. Ninguém chegou aqui desavisado ou por acaso. Certamente muitos de nós tivemos os nossos pais que nos educaram na fé. Tivemos um catequista que nos ajudou nos sacramentos. Tivemos a oportunidade de participar da igreja que nos instruiu. Ou seja, ninguém caiu aqui de paraquedas vindo a primeira vez. Nós sabemos quem é o caminho e onde ele nos leva. Nós sabemos qual é a verdade fundamental de nossas vidas. Nós sabemos sim qual é o sentido da vida que nos faz alcançar Deus Pai. E hoje, aqui com estes jovens, nós temos que ter esta certeza, que nós temos um compromisso com Deus, de anunciar para muitos outros que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pedir para ficar de pé, apenas os jovens que estavam no encontro, por gentileza, os jovens que estavam lá no encontro, fiquem de pé. Isso, aí, estão os jovens que participaram lá do encontro, que ficaram à tarde de hoje e amanhã também, e agora à noite, os jovens que ficaram à tarde e à noite de ontem, lá na igreja. Reparem bem no rosto de cada um deles. Claro que tem cansaço, claro que tem as dificuldades, claro que nem todos que começaram estão aqui, mas estão aqui com o mesmo desejo e com a mesma vontade de encontrar Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, e com o mesmo anseio de levar esta mesma mensagem a outros jovens. Amados jovens aqui reunidos, tenho certeza que já quase no coração de vocês já bate aquele sentimento: olha, tem que voltar para minha casa, amanhã tem aula, tem que trabalhar. Mas é uma certeza de que Jesus Cristo nos ajuda nesta caminhada de fé. Para Ele não há aqui nenhuma dificuldade para se doar a todos nós. Doemos-nos também a cada dia um pouco uns aos outros. E nós temos certeza que esta família que vocês formam agora, do Movimento Jovem Nossa Senhora do Rosário, é uma família abençoada. Assim nós não podemos de deixar de agradecer também aos pais de vocês, aqueles que ajudaram, que incentivaram, aqueles que contribuíram e que trabalharam para vocês estarem aqui. Acreditem na família de vocês. Acreditem que eles irão conduzir vocês pelos bons caminhos da vida. Acredite que mesmo se o seu pai, sua mãe e seus irmãos não estão aqui, eles formam esta família aqui conosco. Que Deus abençoe, dê força e proteção à vida de vocês. Acreditem nesta família que vocês formam, porque ela é maior ainda junto de Deus, que se torna nosso Pai, que se torna nosso irmão, que santifica as nossas vidas. Certamente nesta noite santa, os familiares de vocês irão abraçá-los, irão acolhê-los, irão dizer para vocês perseverarem, irão dizer para vocês seguirem os passos de Jesus, que é o caminho. Mas se não partir do coração de vocês, as palavras se perderão pelo mesmo caminho. Acreditem no potencial de vocês. Acreditem na capacidade de vocês. Acreditem em vocês que a igreja conta sim com vocês. Acreditem em vocês. Esta paróquia Nossa Senhora do Rosário tem as portas abertas para os acolher. E vocês hoje são sim filhos aqui desta matriz, desta igreja, para dar continuidade àquilo que vocês não começaram e àquilo que vocês não irão terminar. Muitos vieram antes de vocês, muitos virão depois de vocês, mas hoje a paróquia, nesse encerramento de encontro, coloca nas mãos de vocês esta responsabilidade de cuidar deste templo sagrado, de cuidar das suas pastorais, de cuidar dos seus movimentos, ministérios e grupos, de cuidar de todas as atividades que acontecerem aqui. Nós passaremos, vocês ficarão mais um tempo, mas na certeza que nós temos que vocês irão fazer um belo e glorioso serviço, e que quando chegar a vez de vocês também dizer, agora eu irei para o Pai, vocês sentirão aquele belo desejo de um sentimento de missão cumprida. Que vocês abracem hoje e sempre a paróquia do Rosário, porque todo esse povo abraça hoje a vida de vocês. Deus abençoe a caminhada e dê muita força, saúde, fé e proteção. Tenho certeza, todos nós aqui reunidos queremos confiar muito em vocês, que vocês também
confia em nós, que já estamos aqui há mais tempo conduzindo os trabalhos. Que a Virgem do Rosário os cubra com o seu manto sagrado e interceda a Deus pelas suas vidas. E que Jesus Cristo seja para vocês o caminho, a verdade e a vida. Creio em Deus Pai,